Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Excel, onde trataremos o assunto gráficos. Não sem antes passar uma pequena novidade a vocês. Devagarzinho vou aprendendo a trabalhar com esse programinha de gravação de vídeo e atendendo a pedidos de um aluno especial que é muito assíduo das nossas aulas de Excel. Um aluno internacional, Ser Vasco Carmona. Informo que agora tenho conseguido colocar as videoaulas padrão HD. Para que todos entendam, o Vasco tem um monitor no computador dele que na verdade é o tamanho da televisão da minha casa, né? E ele faz questão de assistir as videoaulas em full screen, ele quer assistir em tela cheia e vinha reclamando que ficava muito embaçado, distorcido a imagem. Agora a gente está subindo as videoaulas em padrão HD para atender os nossos alunos mais exigentes, assim como o Vasco. Enfim, então fica aí o alô para o Vasco e boa aula nesse monitor gigante seu aí. Bom, vamos ao que interessa. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos. Essa é a nossa quarta aula. Eu tenho planejado, na verdade, aulas um pouco mais curtas. Essa eu vou tentar, embora eu acho que vai ser um pouco complicado, porque tem muito detalhezinho nos gráficos, né? Na realidade, os gráficos são muito simples de serem feitos no Excel. É absurdamente simples a forma de se criar gráfico no Excel. Mas tem vários detalhes, várias pequenas situações ali que acho que vale a pena a gente passar por todas elas, comentar todas elas. Separei 3 exemplos pequenos, mas exemplos práticos, já que na aula 3 a gente não teve nenhum exemplo prático. E então separei 3 aqui para a gente brincar um pouco. Estou usando o Excel 2010, né, como eu disse acho que na primeira aula. E essa questão do gráfico mudou bastante do Excel 2010 para o 2003, mas eu ainda não tenho 2003 na minha máquina. Talvez, dependendo da participação do pessoal, se ainda tiver uma quantidade de pessoas seguindo realmente o curso, porque hoje a gente tem bastante gente assistindo as aulas, estou super contente. Então, se continuar dessa forma, provavelmente eu devo gravar outra aula depois de gráficos dentro do Excel 2013. Porque mudou realmente muita coisa. Na verdade, ficou mais, se é que conseguiram, né? Achei que fosse impossível, mas conseguiram deixar mais simples ainda a criação de gráficos no Excel na versão 2013. Então, isso tem algumas coisinhas lá que estão mais intuitivas, estão mais bacanas. Aí, talvez eu faça um resumão disso numa próxima videoaula, numa próxima oportunidade. Mas vamos tocar com 2010 mesmo. Porque se você aprender a fazer aqui em 2010, você vai fazer em 2003 com tranquilidade. Vamos lá. Acho que assim, mais importante de fazer o gráfico, é lógico que é super importante, mas mais crítico do que fazer o gráfico no Excel, na verdade, pelo que eu tenho visto, é escolher o gráfico correto. Né? Hoje fazer gráfico no Excel é muito simples, você seleciona os dados, dá um clique e o gráfico está pronto. Mas escolher o gráfico correto é muito importante para que você, porque assim, o sentido do gráfico é você demonstrar algumas informações e demonstrar algumas situações de maneira mais clara para quem está vendo essas informações. Às vezes na planilha, na tabela, não fica tão nítido determinadas situações que no gráfico você consegue dar ênfase em muita coisa. Só que se você escolhe o gráfico errado, você acaba não passando essa informação, não passando essa mensagem que você quer passar através do gráfico. Né? Porque a planilha está lá. Se não é para passar nada além do que está na planilha, você entrega a planilha mesmo. Né? Se você está fazendo um gráfico, você quer destacar alguma coisa, quer deixar algo mais claro, algo mais visível. Né? E aí é importante você escolher o gráfico correto. Então eu deixei aqui na nossa lousa virtual, aqui, né, o nosso Word. Deixei aqui os principais gráficos, né, que eu acho que assim, tem outros lá, mas esses são os principais. E o primeiro deles é o gráfico de pizza, né, que é muito utilizado, eu costumo usar bastante. Mas onde que a gente deve usar o gráfico de pizza? O gráfico de pizza ele tem que ser usado quando você quer demonstrar proporção.
Aí você vai usar o gráfico de pixel. Então, por exemplo, durante um mês, a minha empresa, a minha loja, faturou R$100.000. Desses R$100.000, eu tenho, na minha loja, um exemplo, né, eu tenho 5 vendedores. Então, um vendedor vendeu 20 mil, outro vendeu 10, outro vendeu 50, outro vendeu 5 mil, e assim por diante. Eu quero mostrar no todo, ou seja, a pizza toda representa o todo das vendas, né, os 100 mil. Eu quero fatiar ela para mostrar cada fatia, o quanto cada vendedor representa no todo das minhas vendas. Isso você poderia ou deveria usar o gráfico de pizza, né? É um exemplo típico aí que você poderia usar o gráfico de pizza. Então você tem um todo, você vai fatiar ele, ou seja, cada vendedor ele vai ser uma fatia, né, do todo. Aí se você pensar em outras situações, não precisa se ater a esse exemplo da loja, mas qualquer outra situação onde você tenha o todo, né, tem a quantidade de horas trabalhadas, mas eu quero separar por projeto. Por exemplo, eu trabalhei 100 horas esse mês, só que dessas 100 horas, 33 horas foi no projeto A, 20 horas no projeto B, 10 horas no projeto C. Então eu quero pegar o todo, que são as 100 horas, e quero dividir ela em faixas para mostrar aquele projeto que está me consumindo mais horas, aquele que está consumindo menos. Então você poderia usar o gráfico de pizza, né? Um outro exemplo que trata a proporção também é o gráfico de rosca, né? Só que o gráfico de rosca ele tem um diferencial, na verdade. Muita gente não gosta eu vejo que muita gente não usa ele, talvez não goste de usar ele, porque o de pizza ele é mais bonitinho, né? Mas o de rosca ele tem uma vantagem sobre o gráfico de pizza, é que você consegue separar períodos. Então, no exemplo aqui ele não mostra, né, a gente só tem, tá vendo, uma rosca, mas você consegue fazer outras roscas dentro dele, né, e cada rosca representar um período. Então, por exemplo, aquele caso que eu falei da loja. Então, eu tenho lá, no mês de janeiro, por exemplo, eu vendi 100 mil e cada vendedor representa uma porção desses 100 mil reais. Então, poderia ser o anel de fora aqui dessa rosca, né. Aí eu tenho o segundo mês de janeiro e mês de fevereiro, por exemplo. Então, o segundo mês de fevereiro, seria um anel mais interno que teria aqui, e cada vendedor representando uma porção disso. Então, é possível ser feito dessa forma e fica um gráfico muito interessante. Então, na verdade, embora muito pouca gente utilize isso, pelo que eu vejo, o gráfico de rosca ele tem uma vantagem sobre o gráfico de pizza. Quando você quer mostrar, por exemplo, tratando ainda de proporção, né? O gráfico de colunas ou o gráfico de barras, eles também servem para você trabalhar a proporção. Algumas pessoas usam ele para período. Ele pode ser usado para período também. Por exemplo, eu tenho a quantidade de vendas por mês de janeiro a junho, durante 6 meses. Então, eu posso montar um gráfico mostrando, né, em colunas ou em barras quanto foi vendido em cada um dos meses. Embora eu acho que não é o ideal, né? O ideal, quando você trabalha com evolução por período, seriam esses dois gráficos aqui, né? O gráfico de área ou o gráfico de linhas. Principalmente esse de linhas eu gosto muito. Mas aqui eu costumo utilizar mais na questão da proporção também. Então, por exemplo, eu tenho um setor onde eu tenho um setor pegar um exemplo bem prático, um setor de helpdesk, onde eu tenho as pessoas que fazem os atendimentos ali, né, e tem a quantidade de horas trabalhadas por cada setor, por cada atendente, perdão. Então eu quero mostrar quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, quem está ali no meio, né, aí eu posso usar esse gráfico aqui de colunas ou o gráfico de barras aqui, que representaria bem essas informações. Então, no que diz respeito à proporção, eu acho que esses 4 primeiros aqui são ideais para esse tipo para passar esse tipo de mensagem, né? Agora, quando se trata de evolução, quando eu falo em evolução, eu quero dizer assim, na primeira quinzena, na primeira quinzena não, porque só daria 2 períodos, mas, por exemplo, na primeira semana do mês eu tive X de venda, na segunda semana tanto, na terceira semana tanto, na quarta semana tanto.
Então eu devo, na verdade, utilizar ou o gráfico de linhas ou esse gráfico de área, porque aí ele vai mostrar para mim a evolução que teve nesse período, nessas 4 semanas. Ou eu quero a quantidade os valores gastos ao longo do ano, de janeiro a dezembro. Então aí eu vou ter uma linha demonstrando que em janeiro estava aqui, em fevereiro está mais abaixo, em março subiu um pouco, depois desceu um pouco. Então você vai acompanhar em linhas essa subida e descida durante esse período. Eu acho que quando se trata de períodos, comparar períodos, eu acho que o gráfico de linhas e o gráfico de área, com certeza eles são mais indicados. Estou dizendo tudo isso, como eu disse no início, porque a escolha do gráfico é algo muito importante. Se você quer passar uma mensagem com um gráfico, é importante que você escolha o gráfico correto para passar essa mensagem. Porque se você escolher o gráfico errado, bem provável que você vai poluir sua planilha e não conseguir passar as informações que você quer passar, ou dar ênfase nas informações, nas situações que você gostaria. Existem outros tipos de gráficos no Excel, não são só essa meia dúzia de tipos, existem outros, mas esses 6 tipos são os mais utilizados e o que eu uso mais na prática, na verdade. Mas existem outros tipos de gráficos que você pode usar. Embora os outros gráficos estejam lá, pelo que eu tenho de conhecimento, são gráficos para situações mais específicas. Então, assim, se você utilizar qualquer um dos outros que estão lá, a chance de você estar errando na escolha do gráfico é muito grande, porque são situações um pouco mais específicas mesmo, né? Bom, mas vamos ao que interessa, vamos criar os gráficos. Então eu tenho uma primeira planilha aqui, que ela não tem fórmula nenhuma, ela tem apenas 3 meses, né? E tem aqui os candidatos. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um gráfico onde eu mostre a proporção dos 4 candidatos aqui nas intenções de votos da pesquisa de julho. Ou seja, eu tenho 100% das pessoas que opinaram, né? E eu quero dividir esses 100% e mostrar a proporção que cada um dos candidatos representa dentro dessa porção de 100%. Como que eu posso fazer isso? Bom, primeiro, para criar o gráfico, é importante você selecionar os dados. Quais dados vão entrar nesse gráfico? Vão entrar o nome dos candidatos, que eu chamei de candidato 1, 2 e 3, mas seriam os nomes dos candidatos aqui, e vão entrar, logicamente, a porcentagem de pessoas que pretendem votar nesses candidatos. Então, eu poderia pegar apenas aqui, né, só essas 2 colunas aqui, só esse grupinho de informações. Porém, uma coisa importante, você até pode colocar isso no manual depois, mas uma coisa importante é o título dessa coluna e o título dessa coluna aqui, né? Porque se você for colocar o gráfico em uma outra planilha ou depois imprimir só o gráfico, né, é importante a pessoa saber que se tratam desses candidatos, que se tratam do mês de julho, né? Então é sempre interessante você selecionar também o título. Então você pega o título das colunas e as informações. Para criar o gráfico é muito simples. Na verdade, quando você entra no gráfico, você entra no Excel, você cai, na verdade, aqui, ó, nesse página inicial, tá vendo? Então, você pode vir aqui no inserir e você vai achar aqui a guiazinha aqui dos gráficos. Nesse caso, trata-se de proporção. Como eu disse lá, proporção, na minha visão, os mais indicados são coluna, pizza ou barras. Vou usar de colunas. Se a gente abrir a opção coluna, você tem vários tipos aqui. Você tem o simples, né, que é a coluna 2D. Você tem a coluna 3D, você tem em forma de cilindro, em forma de cone, em forma de pirâmide. Não importa. A função vai ser a mesma. Você não vai ter diferenças nisso, né? É só visual mesmo, né? Para deixar um pouquinho mais bonitinho ou não, né? Dependendo do ponto de vista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a primeira opção, que é a mais simples, que é a coluna 2D. Olha como é, né? Muito simples fazer o gráfico. Pegou os dados, clicou lá no tipo de gráfico que você quer, automaticamente o gráfico está pronto. Ok, encerramos a aula, podemos fechar a videoaula, acabou que o gráfico está pronto. Não, quase isso, né? O gráfico está pronto, agora lógico tem muita formatação para a gente fazer e muita coisa que a gente pode fazer com esse gráfico, mas assim, a criação ela é realmente super simples. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós podemos fazer aqui com relação aos gráficos
é alterar o tipo. Então, eu peguei esse tipo aqui, que é o tipo de colunas 2D, né? Mas eu não quero mais esse tipo aqui. Eu posso vir aqui, alterar o tipo do gráfico, né? E escolher aqui, não, na verdade eu quero esse de cilindro em 3D. Aí ele vai mudar aqui para cilindro em 3D. Né? Ou eu quero na verdade um de pizza. Então vem aqui, mudo para pizza, pego aqui o pizza em 3D para ficar mais bonitinho, ele vai fazer o gráfico para mim. Mas vamos ficar com o mais simples mesmo, vamos ficar aqui com o de coluna. Vamos dar um OK. E está aqui o nosso gráfico. Mas se quiser mudar depois que criou, você tem essa primeira opção. Questão do modelo, daqui a pouquinho a gente conversa sobre ele. Alterar linha e coluna. Então, na verdade, o que ele fez aqui? Ele colocou os candidatos aqui embaixo, né? Todo mundo com a mesma cor aqui. Se eu clicar no alterar linha e coluna, o que ele vai fazer? Ele vai tirar os candidatos e jogar os candidatos na legenda. E aí, jogando eles na legenda, ele coloca o mês de julho aqui nesse eixo X do gráfico. Consequentemente, cada candidato vai ter que ficar com uma cor para poder separar eles aqui, né? Então, clicou de novo, ele volta como estava antes. Né? Então, eu posso alternar aqui e ver, na minha opinião, qual a melhor forma de apresentar essas informações. Nesse caso específico, não são poucos candidatos, eu acredito que dessa forma é a melhor, que aí coloca o nome aqui de cada candidato, ao invés de separá-los por cor. Mas, aí é a gosto do freguês, né? Um pouco mais à frente nós temos o layout do gráfico. No layout do gráfico você pode escolher, assim, o layout, a própria palavra diz, né? O layout do gráfico realmente é a disposição dos objetos dentro do gráfico. Então se a gente abrir aqui, você tem algumas opções, né? Então, não tem muito o que ficar explicando disso, na verdade. Você, quando estiver estudando essa videoaula em casa, o ideal é que você crie o gráfico, que você vá clicando e conhecendo cada um dos layouts. De acordo com você clica, olha, ele vai trocando o layout. Ó. Então, esse primeiro layout, ele coloca aqui a porcentagem, né, no eixo Y, traça essas linhas para você ter referência. Se você pegar esse segundo, ele tirou daqui e trouxe para cima dos gráficos essas informações, para cima das colunas, essas informações, tirou as linhas, tá vendo? Ó? Aí você vai clicando nos outros, cada opção aqui tem uma forma diferente de formatar e de dispor as informações dentro do gráfico. E aí basta você escolher a forma que você gostaria de trabalhar. A princípio, eu vou ficar com esse primeiro aqui mesmo. Um pouco mais à frente eu tenho os estilos de gráfico. Nos estilos de gráfico, eu tenho aqui formatação mesmo, cores mesmo, né? Bordas, enfim. Então não tem só essa, na verdade, se a gente abrir aqui, ó, a gente tem vários formatos, né? E aí é simples, é só dar um clique. Você clicou, ele formata o gráfico daquela forma para você, tá? Eu particularmente não gosto de gráfico muito carregado assim de cores, mas como eu disse, isso aí vai do gosto do freguês, né? Do jeito que ele achar melhor, na verdade. Percebe que essas opções aqui em cima, né? Elas só são exibidas quando você clica no gráfico. Aí você tem 3 guias aqui, a guia Design, a guia Layout e a guia Formatar. A gente está, por enquanto, nessa guia Design, mas daqui a pouquinho a gente vai passar para as próximas guias. Olha só, feito esse gráfico, você pode também editar ele manualmente. Então, por exemplo, olha, vou ter situações em que eu quero imprimir só o gráfico, sem a planilha. Se a pessoa olhar aqui só o gráfico, ela vai entender o que é isso. Julho, os candidatos e umas porcentagens. Se estiver na época de eleição, é bem provável que sim, né? Fica mais intuitivo, mas caso contrário, talvez ela não entenda do que se trata esse gráfico. Então você pode vir aqui, colocar um título nele, tá vendo? Clicar mesmo lá, intenções de votos, né? E colocar lá para o mês de julho. Você pode vir aqui e falar, olha, esse título, essa legenda, ela já está lá no título. Não tem necessidade de manter essa legenda aqui. Então eu posso clicar nela e posso apertar o delete no teclado, que eu vou excluir ela, tá vendo? Então você pode fazer uma formatação, falar assim, poxa, aqui eu gostaria que os nomes dos candidatos, vou lá aqui na página inicial, tá vendo? Eu selecionei, estou aqui no design, vou até a página inicial. Eu quero que eles fiquem itálico. Eu quero pegar essa coluna aqui com os valores e quero ela com tamanho 8, estou achando ela muito grande. Então você pode fazer a formatação
que você quiser. Esses objetos também você consegue movê-los, tá? Eu quero o título mais no cantinho aqui à esquerda. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Nesse caso aqui, para não ficar tudo numa planilha só, porque vão ser vários gráficos que nós vamos fazer, eu vou selecionar ela aqui dentro da guia Design. Eu tenho um mover gráfico, então eu vou mover ele aqui e quero jogar ele dentro de uma nova planilha em que eu vou chamar de Julho. Tá? Vou dar um OK. Então ele vai mover esse gráfico para uma planilha chamada Julho, que vai ter apenas o gráfico, mas esse gráfico ele está linkado com a minha planilha 1. Ou seja, se eu vier aqui e falar assim, não, na verdade esse cara aqui ele tem 51% e esse cara aqui tem 43%, quando eu voltar aqui na planilha Julho, o gráfico ele é automaticamente atualizado. Então, né, tá linkado uma coisa com a outra. Vamos fazer um outro gráfico agora. Vamos fazer um gráfico entre candidato e o mês de agosto. Então, eu vou pegar aqui, ó, candidato. Como eu tenho que pegar o mês de agosto e pular o mês de julho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou depois, ó, selecionei aqui a coluna candidato, soltei, não preciso ficar segurando, clicado, não. Aí eu seguro o CTRL, aperto o CTRL do meu teclado, mantenho ele pressionado, clico, seguro e arrasto aqui a segunda coluna que vai entrar no meu gráfico. Eu tenho os nomes dos candidatos e as intenções de voto, a porcentagem, né, de intenções de voto de agosto. Aí eu venho aqui, ó, inserir. Vamos mudar um pouco. A gente escolheu um de colunas, vamos escolher agora um de barras. Eu também tenho aqui, tá vendo? Barras 2D, 3D, cilindro, cone, pirâmide. Eu vou no mais simples aqui, ó, barra 2D. Então ele trouxe de forma diferente, né? Agora ele vem com os candidatos aqui à esquerda, as porcentagens aqui na parte de baixo. Você pode arrastar ele, não sei se eu comentei no primeiro, clicando pela bordinha dele aqui, ó, trazendo, clica, segura e arrasta, né? Traz ele ali do lado. Bom, não vou alterar o tipo do gráfico não, é esse mesmo que eu quero. Alterar tipo e coluna aqui também, acredito que aqui seja a melhor forma de mostrar esses dados, então tá legal. Puxa, algo que eu esqueci de falar é a questão do selecionar dados, né? Eu pulei ela aqui no primeiro gráfico. Selecionar dados, na verdade, ele serve para o seguinte, vamos supor que eu fiz o gráfico aqui utilizando os dados de agosto. Mas vamos supor que não era agosto, na verdade era setembro, me enganei. Então eu posso vir aqui, ó, o gráfico selecionado, eu venho aqui, ó, selecionar dados, tá? Ao invés de usar aqui, né, a informação de agosto, eu vou editar aqui e ao invés de usar a legenda agosto, que ele jogou tanto no título quanto na legenda, eu vou mudar, eu vou clicar nesse botão e vou indicar setembro, tá? E vou voltar nesse botão novamente, então ele já mudou, setembro aqui. Só que os valores que estão aqui, né, montando essas colunas, ainda são esses valores aqui de agosto. Então, vou mudar os valores também. Eu vou clicar aqui e vou selecionar estes valores aqui. Quando eu clicar, ó, aí ele já atualizou as barras para mim. Eu clico no OK e está pronto. Não, mentira, tem mais um OK aqui. Prontinho, agora sim. Então, no selecionar dados, você pode trocar, né, a fonte de dados do gráfico. Né? Então, o gráfico está apontando para algumas células, na verdade, você pode apontar para outras, caso você queira. Layout do gráfico, a gente já falou, né? Aqui eu não vou mudar, vou manter esse layout, mas eu poderia escolher outro layout aqui, caso necessário. E o estilo do gráfico, eu vou pegar o mesmo estilo que eu selecionei para o outro, para manter um padrão. Vou fazer a mesma alteração, vou excluir aqui, ó, vou deixar o setembro aqui assim, né? Ou, sei lá, posso colocar eleições, né? Vou deixar ali o mês de setembro. Além dessa guia Design, nós temos também a guia Layout. Então, se entrarmos aqui em Layout, aí você vai ter, olha só. Você pode, caso você queira, inserir uma imagem, uma forma ou uma caixa de texto, tá? Eu não sei se eu tenho alguma imagem do Excel aqui. Mas para o final da aula, ver se eu acho alguma imagem, a gente pode inserir. Mas, por exemplo, eu quero o logotipo da empresa aqui. Você pode clicar em imagem. E aqui você pode achar a imagem no seu computador, dar um inserir
e ele vai ficar com uma imagem aqui dentro. Aí você arrasta ela no cantinho de cá ou no canto de cá, você pode colocar onde você quiser. Forma, você pode, se quiser apontar alguma coisa no gráfico, tem uma coisa importante aqui, olha, você pode fazer ali uma seta, alguma coisa, você pode desenhar ali dentro. E caixa de texto é se você quiser implementar mais alguma coisa, né? Não, eu já tenho o título aqui, mas tem uma outra informação, então eu posso vir aqui, clicar aqui dentro, escrever algo, né? E esse algo que eu escrever aqui dentro, eu posso colocar onde eu quiser. Eu quero ir no cantinho, quero essa informação aqui e o título aqui. Ok, sem problema nenhum. Então, você pode inserir esses elementos dentro do gráfico para mostrar sempre, com o intuito de mostrar a informação, ou passar a informação que você quer. Isso é algo muito importante, assim, essa questão de passar a informação. Porque você tem tanto recurso dentro do gráfico que em algum momento você pode acabar, na empolgação de utilizar os recursos, você pode acabar poluindo demais o seu gráfico. Então, para evitar que isso aconteça, tente se conter um pouco nas ferramentas aí, e sempre que for colocar algo dentro do gráfico, pensar se realmente aquilo que você está colocando no gráfico, ele contribui com alguma informação. Porque se não estiver contribuindo com informação nenhuma, ele é desnecessário dentro do gráfico. O ideal é deixar ele de fora, para ele não poluir muitas informações. Bom, nós estávamos falando inclusive aqui a respeito do título, né? Então a próxima que a gente tem aqui são os títulos. Então se eu abrir essa caixinha e falar assim, não, eu acho que não tem necessidade de colocar título nesse gráfico. Você pode clicar no nenhum, ele vai tirar o título aqui. Se você precisar do título, nesse caso eu acredito que precise, você pode colocar ele sobreposto, ou seja, ele vai ficar em cima do gráfico, ou você pode colocar ele acima, né? Que ele vai empurrar o gráfico para baixo. Então você pode colocar da forma que você achar melhor. Aqui em título dos eixos, se abrir essa caixa, você tem o eixo horizontal, né? Que é esse eixo aqui de baixo. Então se eu vier aqui e colocar um nenhum, então, o que eu errei aqui? Perdão, desculpa, eu fiz confusão aqui com os eixos e com o título de eixo. Na verdade, o título de eixo ele já vem como nenhum, né? Ele está sem nada aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, título abaixo do eixo. Aí vai colocar um título aqui embaixo. Aí eu posso dizer que essas porcentagens são intenções de votos, tá? Opa, acho que eu digitei, não pegou. Pegou. São intenções de votos. Aí eu tenho o título de eixo vertical, né? O vertical você tem algumas opções. Você tem o girado, que eu acho que é a melhor forma. Você tem o vertical, vai ficar, sei lá, meio estranho. E você tem o horizontal, vai ficar pior ainda, vai ocupar um espaço muito grande desnecessariamente aqui. Então, nesse caso aqui, acho que o ideal seria o girado. E esse girado aqui, não é o giraia, é o girado. Você pode colocar aqui uma identificação para essa coluna. Então, aqui, na verdade, são os candidatos. Lógico que você pode falar assim, pô, mas isso é óbvio, né? Está escrito que é candidato aqui, mas é que, na verdade, não estaria escrito candidato 1, 2, 3 e 4. Estariam os nomes das pessoas que são candidatos aqui. Então, talvez informar que eles são candidatos fosse uma boa. Mas, enfim, não sei. Tratando-se de, se você escrever aqui em cima que se trata de uma eleição, talvez você tenha que colocar só as intenções de votos aqui. Os candidatos já fica nítido, é claro que são candidatos aquilo, né? E aí você poderia colocar um nenhum aqui, e ele tiraria aqui esse eixo da esquerda aqui, né? O que ajuda a não deixar o gráfico muito poluído, né? Então tá lá, eleições em setembro. Então tá aqui, são os candidatos mesmo, que tivesse os nomes aqui ao invés das palavras candidato. E intenções de votos acho que se faz necessário, né? Pensando se isso realmente fosse uma planilha real, de verdade, acho que se faria necessário porque alguém poderia imaginar que isso aqui é o resultado da eleição. Não, não é o resultado da eleição, são apenas uma pesquisa de intenções de votos. Então, essa informação talvez seja realmente fundamental. Bom, vamos tocar aqui. Outra coisa é a questão da legenda. Então, a legenda você pode vir aqui, está como nenhum, porque eu excluí, eu deletei a legenda, né? Mas eu posso colocar a legenda à direita, eu posso colocar a legenda na parte superior, posso colocar na esquerda, aqui ela aqui é a esquerda, eu posso colocar ela na parte de baixo, ela vai jogar aqui embaixo, eu posso colocar ela aqui
sobrepondo o gráfico, ou seja, em cima do gráfico. Eu posso pedir para ela sobrepor a legenda à esquerda, mas aí para misturar informações. Nesse tipo de gráfico aqui não rolaria. Mas, de qualquer forma, essa legenda eu vou colocar um nenhum mesmo, porque ela indica setembro, e setembro já está ali no meu título, então ela é desnecessária, não preciso dessa informação duas vezes. Então eu vou clicar no nenhum, tiro aqui e contribuo para que meu gráfico fique mais clean, fique mais limpo. Depois da legenda você tem a opção de rótulo de dados. Então, se eu vier aqui colocar rótulo de dados no centro, ele vai colocar exatamente a porcentagem de cada um no centro das barrinhas. Alguém pode achar isso desnecessário também, uma vez que eu tenho as porcentagens das intenções de votos aqui embaixo. Mas eu acho importante esse rótulo de dados, e uso muito ele, inclusive, porque, por exemplo, aqui o candidato 1 ele tem 46% das intenções de votos. E está aqui, tá vendo? Se eu não tiver os 46 aqui, se eu não tiver essa planilha aqui, eu não consigo identificar que é 46. Eu vou identificar que ele está entre o 40 e o 50, mas eu não vou conseguir identificar exato que ele tem exatamente 46%. Então, como se trata de informação, a informação normalmente é importante que ela seja exata, né? Então, a escala aqui você pode deixar, mas eu achei esse rótulo de dados aqui bastante interessante e importante. Existem, né, outras opções aqui dentro, mas muda só onde ele está colocando a informação. Então você pode colocar na extremidade interna, ele vai jogar lá para o lado direito, mas do lado de dentro. Você pode colocar aqui base interna, então ele veio aqui para o lado esquerdo, tá vendo? E você pode colocar a extremidade externa, aí ele jogou para o lado de fora das colunas ali. Nesse caso eu gostei bastante desse no centro, achei que ficou interessante, ficou legal. Depois, na frente do rótulo de dados, nós temos a opção tabela de dados. Na verdade, a tabela de dados, você importa para dentro do gráfico uma tabela que, na verdade, é um resumo disso aqui, né? É um resumo que eu digo assim, no caso, embora tenha selecionado agosto, né, que foi o primeiro que a gente selecionou, esse gráfico depois a gente mudou para agosto e setembro. Então, ele vai pegar só os dados dessa coluna candidato e os dados da coluna setembro e vai colocar aqui dentro para a gente. Vamos fazer um teste. Tabela de dados. Okay. Então, olha lá. Só esses dados aqui ele vai jogar aqui dentro com esses candidatos aqui. Eu vejo isso de forma desnecessária, porque você já tem a planilha aqui do lado, você já tem o gráfico passando essas informações, está repetindo informação. Honestamente, acho que todos esses anos trabalhando com Excel, eu nunca usei colocar assim, né, a tabela de dados. Em alguma situação deve ser interessante, mas na maior parte delas eu acho que você está colocando informação a mais, informação não a mais, mas duplicada, né, e poluindo o seu gráfico. Então vamos clicar aqui em nenhuma, vamos deixar sem a tabela de dados, e vamos falar dos eixos, que foi aquilo que eu confundi com os títulos de eixo aqui. Então eu tenho um eixo aqui embaixo, né, horizontal e vertical. Então, se eu vier aqui e falar assim, não, horizontal eu não quero mais, então eu clico no nenhum, ele vai tirar esse eixo aqui de baixo. Se eu voltar aqui e marcar ele de novo, ele vai mostrar as informações ali. Todo mundo deve ter reparado que eu tenho outras opções aqui, né? Então, caso os meus dados sejam numerais muito grandes, você pode tratar eles aqui, né? Então, por exemplo, eu posso colocar esse eixo em milhares. Então, ele vai colocar, por exemplo, 1000, ele vai colocar 1 só aqui, que representa 1000. 5000, ele vai colocar 5, que representa 5000. Então, ele vai fazer em milhares. Ou, se as minhas informações forem números maiores ainda, pode ser em milhões, em bilhões. Então, se eu pegar aqui escala em bilhões, quando ele falar assim, olha, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, ele está tratando aqui 1 bilhão, aqui 2 bilhões, 3 bilhões, e assim sucessivamente. No caso aqui, eu estou falando de porcentagem, são números de 0 a 100, não vai funcionar, né, esse tipo de tratamento. Então, não precisamos mexer com eles aqui nesse momento. Linhas de grade. Linhas de grade são essas linhas que cortam o gráfico para dar noção, né, te dar referência, na verdade. Então, aqui nessas linhas de grade, eu posso vir aqui nas horizontais e marcar, quero as principais. Aí vai passar as suas principais, né? Acho que tem a opção, linha de grade, de trabalhar também com secundárias. Então, vai colocar mais linhas cortando aqui. Num gráfico de barras assim, horizontais,
Linhas horizontais fazem muito pouco sentido, né? Então aqui eu posso deixar como nenhuma mesmo, que não vai fazer falta nenhuma. Agora eu posso colocar nas linhas verticais, eu posso colocar secundárias também, né? E aí vai colocar mais linhas aqui para ter uma referência maior. Mas isso tudo vai do gosto do freguês, né? Você pode formatar de uma forma ou de outra, sem problemas. O importante é passar a mensagem, passar o principal, né? Plano de fundo a gente não vai ficar tratando muito, porque, assim, muita perfumaria, né? Eu não sou muito ligado nessa parte de formatação, cores. Acho que até porque eu não enxergo muito bem as cores, né? Eu não enxergo as cores como o resto do mundo enxerga. Então eu não sou muito ligado nisso. Mas aqui você pode colocar tipo, uma foto de fundo, você pode colorir o fundo, tem algumas opções aí. Se alguém precisar, posta lá, eu vou dar uma mexida, uma fuçada nisso aqui, e depois apresento uma outra videoaula, outra vez de um tutorial. Mas essa parte gráfica não vou me ater muito a isso não. O principal aqui são as informações realmente. Aí nós temos linha de tendência. Linha de tendência, ela tem vários tipos, né? Linha linear, exponencial, enfim, tem vários tipos aqui. Eu costumo usar sempre essa linear, é a única, na verdade, que eu conheço, né? As outras eu vi alguma coisa, se eu não estiver enganado, na matéria de estatística, na época de faculdade, mas enfim, faz muito tempo, eu não tenho conhecimento assim para explanar a respeito das outras. Eu tenho uma leve noção do que isso, né? De como é cada uma, mas para tratar aqui é mais difícil. Então, se eu pegar aqui a linear, olha só o que vai acontecer. Ela vai traçar uma linha, tá vendo? Ó? Mas essa linha de tendência aqui a gente nem deveria ter colocado nesse exemplo, porque a tendência ela seria usada, na verdade, só em evolução, né? Que é proporção, né? Então a linha ela mostra que está crescendo, do candidato 4 para o candidato 1, está crescendo, tem uma tendência a crescimento aqui, né? De um candidato para outro. Mas isso só faz sentido mesmo quando se tratar, quando a gente for falar de períodos, né? Aí a gente depois volta a tratar dessa questão da linha de tendência. Não vou deixar nenhuma aqui por enquanto. Então esse gráfico aqui eu terminei, quero jogar em uma planilha chamada setembro, então eu entro aqui em design, clico no mover gráfico e vou colocar ali uma nova planilha chamada setembro. Perceba que eu pulei o agosto porque a princípio, está aqui, mês de junho, mês de setembro. Porque, a princípio, nós tínhamos feito o gráfico de agosto, né? Aí, no meio do caminho, eu mudei para o gráfico de setembro. Agora, vamos fazer o de agosto. Eu vou selecionar aqui os candidatos, seguro o Ctrl, seleciono aqui as intenções de votos de agosto, e aí vou entrar aqui, ó, em inserir. Posso vir aqui e, bom, aqui a proporção ainda, né? A gente usou colunas, usou barras, vamos usar o pizza agora. Vou pegar esse tipo mais simples aqui. Ele já criou. Então aqui, o que eu acho bacana aqui que a gente poderia fazer? Vamos escolher aqui a formatação dele. Vou pegar esse aqui para seguir o exemplo, né? O padrão. Depois vamos entrar aqui no layout e vamos colocar aqui, ó, título. O título é importante. Vamos colocar aqui, ó, eleições, tracinho, agosto, tá? A legenda, ela é super importante, porque aqui está separado por cores, né? Mas a legenda eu vou colocar lá abaixo, ó. Acho que ela vai ocupar menos espaço aqui, vai deixar mais espaço para o meu gráfico, né? Além da legenda, eu vou entrar aqui em rótulo de dados, vou pedir para ele colocar no centro de cada um. No centro ficou ruim, né? Por causa desse 1% que está muito espremido aqui, né? Vamos ver se a gente coloca aqui na extremidade externa. Melhor, tá vendo? Só que aqui eu vou fazer não preciso, na verdade. O jeito que tá, acho até que tá legal. Mas eu vou fazer algo aqui para a gente fazer um exemplo mesmo, né? O que seria legal aqui? Seria eu tirar a legenda, deixar sem legenda, mas aí eu não sei quem é quem no gráfico aqui, né? Então eu vou vir aqui em rótulo de dados, vou pegar a opção mais opções de rótulo de dados. Vou pedir aqui. Eu caí em algum lugar errado aqui. Peraí, vamos voltar aqui. Seleciono o gráfico, rótulo de dados, mais opções de rótulo de dados. Agora sim. Então, olha só, eu vou colocar aqui o seguinte. Eu quero na extremidade externa
Só que eu quero aqui, não, o nome da série ele me daria aqui só agosto, né? Então eu quero o nome da categoria. Aí ele vai colocar o candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4. Eu quero separar os dois não por um ponto e vírgula, eu quero separar os dois por uma nova linha. Vai ficar em cima candidato 3, embaixo as 11%. Então quando eu fechar, vai ficar dessa forma. Aí eu posso, poxa, mas ficou muito grande. Não tem problema, tudo aqui dentro é formatável, né? Então eu vou selecionar aqui, vou entrar lá em página inicial, vou colocar ele menorzinho aqui para ocupar menos espaço. Posso até mexer em mais coisa, posso trazer esse título aqui no cantinho, né? Para ocupar menos espaço ainda. E aí clicando no gráfico, eu posso aumentar a área do gráfico aqui, ó. Não ficou legal, né? Porque aí misturou ali as informações. Mas olha só, você pode, né, trabalhar aqui para você mostrar as informações da melhor forma possível. Ok? Então aqui no layout acho que é isso, né? Muita coisa está apagadinha aqui por causa do tipo do gráfico que eu escolhi. Como eu escolhi o tipo de gráfico de pizza, nem todas as opções eu tenho disponíveis aqui. Se eu entrar aqui em formatar, aí eu tenho mais opções aqui dentro. Dentro do formatar eu tenho aqui o estilo. Tudo que você usa aqui, ele é usado em cima do que está selecionado. Então, na verdade, se eu pegar, por exemplo, aqui o título e fizer uma alteração aqui, ó, olha só, ela vai para o título, tá vendo? Então, nesse caso, eu vou selecionar o gráfico todo. Vou clicar no espaço vazio, vou deixar o gráfico todo selecionado. Aqui no estilo de linha, eu posso escolher uma borda para ele, ou além de uma borda, eu posso colocar uma borda que venha junto com um preenchimento, né? Vamos ver se a gente escolhe algum aqui. Assim, tá vendo? Então você pode escolher, você pode selecionar um item, falar assim, não, esse cara aqui, tá vendo? Só essa faixinha menor, eu quero de uma outra cor. Não pegou, né? Eu consigo separar por item. De alguma forma eu consigo. Não sei. Aqui, ó. Então agora eu coloquei só esse item de uma outra cor, tá vendo? Eu peguei só ele, consegui selecionar apenas ele e mudei a cor dele ali. Se eu quiser mudar contorno de alguma forma, eu posso pegar aqui o título, por exemplo, vir aqui em contorno e colocar um contorno de alguma cor para ele. Vai ficar super feio, né? Mas sei lá, vou colocar aqui e posso colocar um contorno mais espesso. Vai fazer uma caixa ali, tá vendo? Vamos... vai ficar realmente muito feio. Mas tem como, né? Tem como você colocar contorno. Vamos tirar esse contorno aqui. Vamos deixar aqui sem contorno, né? Vai ficar melhor. Efeitos da forma. Então você pode pegar a sua forma aqui. Ver se eu consigo diminuir um pouquinho ele aqui para mostrar para vocês. E aqui você pode colocar sombra. Vamos ver se dá para... ele vai usar o quadrado, né? Não usa o círculo como exemplo. Não, vai fazer um quadro e projeta uma sombra nesse quadro. Se você pegar o título aqui, ó, e quiser colocar, não sei o que a gente poderia usar de exemplo aqui, brilho. Então você pode colocar um brilho nele, você pode colocar uma sombra, vamos escolher aqui uma sombra. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui está projetando essa sombra, essa leve sombra na verdade, né? Vamos escolher uma outra sombra aqui. Talvez essa sombra. Olha lá, então ele vai colocar para você. No título até que ficou legal, aqui ficou muito ruim, né? Bom, mas enfim, você pode vir aqui e pode escolher a formatação da forma que você quiser. Se você quiser, por exemplo, que olha, eu preciso que o meu título aqui venha formatado com WordArt. Eu quero esse WordArt para o meu título. Você pode escolher aqui a pré-definição dele aqui, né? Outras opções aqui, você pode mudar a cor, né? Então eu quero o escrito aqui em outra cor. É só vir aqui e escolher a cor que você quer. Outra cor aqui. Aqui na verdade é o contorno do texto. Mas você fala assim, não, eu quero que o texto ali tenha um contorno preto. Você pode colocar, tá vendo? Vai ficar horroroso, mas você pode colocar, né? Se você quiser que o texto tenha alguma formatação, a gente viu o efeito de forma, né? Mas eu quero que o texto tenha uma formatação de reflexo, por exemplo,
Então eu posso vir aqui, ó, ele vai colocar um reflexo em cada uma dos textos aqui. Enfim, você tem uma parte assim de perfumaria que não, assim, não é muito a minha praia, né? Eu uso muito pouco isso. Mas caso vocês tenham dúvidas, que eu me aprofunde mais em qualquer coisa aqui, como nas outras aulas, eu me coloco à disposição, é só pedir, é só postar lá em box, ou nos comentários do blog, ou lá no grupo de estudo do Facebook. Pode ter certeza que eu vou tentar atender e aprofundar um pouco mais em cima do que vocês precisarem ou tiverem dúvidas. Bom, esse gráfico está pronto. Vamos entrar aqui no design. Vou clicar aqui, ó, mover gráfico. Nós vamos mover para uma nova planilha que eu vou chamar aqui de agosto. Vamos lá, então tá aqui a minha planilha de agosto. Essa ficou meio margosinha, né? Essa eu não gostei não. As outras ficaram mais cleans, assim, mais bonitinhas, né? Bom, agora eu quero um gráfico de evolução do candidato 1. Então eu falo assim, olha, peraí, desculpa. Antes disso, a gente fez um gráfico para cada mês, né? Agora vamos fazer um gráfico pegando todos os dados aqui, tá vendo? Então nós vamos vir aqui, ó, inserir. Eu posso vir aqui, vou pegar um de colunas, tá? E vou pegar, por exemplo, esse mais simples mesmo aqui, tá vendo? E nesse alterar coluna eu posso ter duas formas, né? Eu posso falar o seguinte, ó, em julho eu tenho candidato 1, 2, 3 e 4, em agosto 1, 2, 3 e 4, né? Eu posso alternar linhas e colunas e fazer diferente, né? Olha, o candidato 1, ele teve essa variação ao longo dos 3 meses. O candidato 2, essa variação ao longo dos 3 meses. Assim por diante. Se tratando de uma eleição, como é uma disputa, né? Acho que é mais interessante comparar os candidatos dentro de cada mês, né? Não dessa forma do jeito que está. Então vamos alternar linha e coluna e vamos deixar dessa forma aqui. Eu posso vir aqui e escolher, né, a formatação. Vou pegar esse tipo aqui, que eu achei legal. Aqui no layout eu vou colocar, é necessário as legendas, não tem como fugir, mas eu vou colocar as legendas abaixo, acho que vai ser mais interessante, vai ficar menos espaço. Quero um título, então vou vir aqui, vou colocar um título acima do gráfico, eu vou chamar isso aqui de eleições, ok? E quero também um rótulo de dados. Esse rótulo de dados, onde que eu vou colocar ele aqui? Não, aqui não ficou legal. Eu quero ele na extremidade externa. Isso, na parte de cima. Aqui se eu tiver que diminuir, acho que eu tenho que diminuir um por um. Não um por um, mas candidato por candidato, na verdade. Mas aí, tá perfeito. Agora eu pego esse gráfico aqui. Vou entrar aqui no design, vou clicar. Percebe que assim, nós demoramos bastante, estou falando há bastante tempo aqui, mas os gráficos, eles demorou bastante para eu estar explicando os detalhes, né? Mas o gráfico é muito rápido, muito simples de se criar, agora a coisa vai fluir mais rápido. Então a gente vai jogar aqui numa nova planilha chamada, vou chamar de geral, né? Porque ele não tem só um mês, ele tem todos os meses, é um geralzão, vou dar um OK, aqui vai ter então os candidatos, né, e comparando cada candidato dentro de cada mês. Se entrarmos aqui na planilha com os dados novamente, eu quero uma evolução do candidato 1. Eu poderia vir aqui, ó, inserir. E uma forma de trabalhar com a evolução, como eu falei no início da aula, é trabalhar com as linhas. Então, se eu vier aqui na opção linhas, eu acho que essa daqui eu costumo usar, deixa eu ver, essa mesmo, ela traz as informações de uma forma bem bacana. Então, tá aqui, ó. Título, candidato 1, legenda não preciso, porque é só esse candidato, né? Então tem uma evolução aqui, como ele estava em julho, como ele estava em agosto, como ele estava em setembro. Muito melhor do que você usar pizza, barra, coluna, enfim. Dessa forma aqui acho que é mais interessante. Agora aqui nós vamos escolher um estilo para ele. Acho que era o segundo que eu estava pegando, para manter o estilo. No layout, eu acho importante colocar aqui o rótulo de dados. Nós vamos colocar aqui, não sei, deixa eu colocar acima. Isso, ficou legal. Aí eu posso diminuir um pouco isso. Não gosto muito do que está dentro do gráfico, não gosto de deixar muito grande. E esse gráfico do candidato 1, ele já está pronto, né? Posso colocar aqui o título eleições acima candidato 1 e morreu. Vem aqui, ó,
mover gráfico, vou jogar ele numa nova planilha que eu vou chamar de candidato 1. Ok, está criada essa planilha. Vamos voltar e vamos fazer do candidato 2. Então eu posso selecionar tudo aqui, segurar o Ctrl, selecionar o candidato 2. Inserir, né? Poderia fazer de linhas, mas vamos usar um de área aqui, ó. Vou pegar esse carinha aqui, ó. Então também tem evolução, como estava em julho, como foi para agosto, como foi para setembro, tá vendo? Esse daqui, eu vou usar então aqui esse segundo carinha aqui, para usar, né, o mesmo estilo. Aqui em layout, talvez, vamos ver se dá para colocar o rótulo. Ó, dá para a gente colocar os rótulos de dados também, que eu acho importante. O título aqui está como eleições. Opa, eu quero colocar o eleições. E a legenda eu acho desnecessária. Pronto, meu gráfico. É só mover ele agora. Ó. Design, mover ele para uma nova planilha chamada candidato 2. E dá um clique no OK. Ele jogou aqui no candidato 2. Vamos prosseguir. Vamos fazer o mesmo processo para o candidato 3. Em termos de evolução, né, ou seja, tem um período aqui, outro período aqui e outro período aqui. Julho, agosto, setembro. Então eu quero mostrar o quanto estava em julho, depois o quanto subiu, o quanto desceu, subiu novamente, enfim. Eu acho que os dois principais são esses mesmo, linhas e área, né? Mas eu acho linhas melhor. Então eu vou usar nesse caso aqui a opção linhas. Eu vou seguir os mesmos passos. Vou escolher aqui o meu estilo, vou colocar aqui o rótulo de dados, né? Vamos colocar ele acima. Vou formatar esse rótulo de dados com tamanho 8. Vou retirar essa legenda daqui. Vamos completar aqui para eleições. Opa, acho que eu apertei algo errado. Vamos completar aqui para eleições. E aí, eu posso mover ele aqui para uma planilha, uma nova planilha chamada candidato 3. Ok. Nós outros já não coloquei esse espacinho não. Ok. Está aqui o candidato 3. Poxa, uma coisa que eu esqueci é que esse aqui ele é reto, né? Ele só subiu aqui, mesma proporção. Aqui eu tenho uma subida e uma descida, né? Vamos ver se numa outra planilha eu consigo mostrar a questão da linha de tendência aqui. São poucos períodos, teria que ter mais meses aqui para poder fazer um exemplo legal da linha de tendência. Depois a gente conversa sobre ela melhor. Vamos fazer agora do candidato 4, mesmo processo. Inserir, vem aqui, pega aqui, né? Aqui o candidato 4 foi 1% sempre, né? Então não mudou. Não gostei muito disso, não sei se tem como, não. Mas enfim, vamos lá. Então vamos colocar aqui o estilo, então é esse estilo. O layout aqui, que eu vou mexer, eu vou colocar o rótulo de dados acima. Vamos formatar ele aqui. Vamos tirar essa legenda, né? E vamos colocar eleições aqui, né? Não sei se tem, aqui ficou tudo 1%, né? Não sei se tem como colocar casas decimais aqui, ó. Eu estou pegando aqui esse eixo do lado esquerdo aqui, ó, botão direito em cima dele, formatar linhas, não, formatar eixo. Aqui no formatar eixo, vamos ver se tem como eixo horizontal, rótulo, próximo ao eixo, tipo de marca principal. Puxa, realmente ele não tem opção para a gente colocar casas decimais aqui, né? Isso que eu gostaria. Bom, mas eu posso fazer algo aqui. Posso dizer o seguinte, não, eu quero que o mínimo dele não seja automático, eu quero que o mínimo dele seja 0 e o máximo dele seja, sei lá, 5. Vamos ver agora. E a unidade principal seja de 1 em 1. Vamos ver se vai dar certo. Não, agora bagunçou, né? Já até sei por que bagunçou. Isso aqui se trata de porcentagem. Então lembra lá daquela questão dos formatos? Que você vê muitas vezes não é o que ele guarda, né? Então eu quero de 1% a 5%. Então vai ter que ser 0,01
e aqui 0,05, que são os decimais que representam, né, 1%, né, 1% decimal que representa 1% é 0,01, e o decimal que representa 5% é 0,05. Agora sim, legal. Então agora é só mover esse gráfico e jogá-lo aqui com uma nova planilha, onde eu vou chamar de candidato 4. Ok, então aqui está pronto. Vamos fazer uma geral agora. Vamos pegar todo mundo aqui e vamos ver se a gente consegue fazer uma evolução de todos, né? Não ficou legal, não. Deixa eu mudar o tipo de gráfico aqui, ver se ele entende o que eu quero. Aqui ele entendeu o que eu quero, olha só. Então aqui eu tenho esse candidato 1, ele começou aqui, subiu e desceu. Esse candidato 2 começou aqui, desceu e subiu. Então você, né, mostra a comparação da evolução. Olha só, a comparação da evolução. Então aí você misturou evolução com comparação dentro do mesmo gráfico. Então aqui eu posso, então, acho que a legenda seria interessante talvez colocar lá abaixo. Vamos fazer um teste. Eu acho que ela aqui embaixo fica melhor. Posso colocar um título para o meu gráfico, né? Vou colocar aqui acima. Então vou colocar aqui eleições, né? E aí agora acho que é só, né? Tem aqui no design, estava esquecendo do estilo. Vamos mudar o estilo aqui e vamos mover. Vou chamar esse aqui de evolução geral. E está pronto no último gráfico desta planilha. A nossa aula ainda não terminou, mas dessa planilha a gente terminou. Antes da gente pular para a próxima planilha, tem mais uma coisa que eu me lembrei agora. A gente pode também trabalhar com o que a gente chama de mini gráfico. O mini gráfico, ele monta um gráfico dentro da própria planilha. Essa aula vai ficar muito extensa. Tenho certeza que vocês vão ter que fazer ela em partes, né? Mas são todas informações interessantes e importantes. Então aqui, olha só, para eu fazer o mini gráfico aqui, eu posso pegar só as informações do mês de julho, vir até aqui no inserir. Peraí, meus mini gráficos eles estão desativados. Vamos ver se não é por causa da versão do arquivo. Eu vou dar um salvar com. Eu tive muito problema disso, tá vendo? Ele está salvo com a versão 97 de 2003, né? Então, eu vou salvar com uma pasta de trabalho atual do Excel. Vamos ver. Mesmo assim, ele não habilitou ele para mim. Tá vendo? Ele não habilita aqui os gráficos. Deixa eu fazer um teste. Se eu fechar ele aqui, vamos salvar. Vamos tentar abrir novamente. Seria interessante eu mostrar esses mini gráficos. Eleições. Qual que eu salvei? Eu salvei essa aqui. Vamos abrir ela. Agora belezinha apareceu. Tá vendo? Era questão de versão mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui os dados aqui, né, as intenções de votos no mês de julho. E nós vamos vir aqui e criar um mini gráfico para ele. Esse mini gráfico, acho que teria que ser talvez de colunas. Aí ele pede para eu escolher aonde eu vou colocar esse mini gráfico. Tem isso também que eu não pensei. Olha, vou cancelar, vou inserir uma coluna aqui, vou inserir uma coluna aqui. E aí vou inserir esses mini gráficos. Poxa, pensando aqui qual a melhor forma de representar esses dados aqui e explicar o mini gráfico para vocês. Eu acho que talvez o de evolução fosse mais interessante. Ó. Se eu pegar essa evolução do candidato 1, então no primeiro mês 51, no segundo 64, no último 46. Aí eu posso vir aqui, intervalo, eu vou jogar o mini gráfico aqui na da frente e vamos dar um OK. Lá, agora sim. Então ele fez, ó, tá vendo a linha que forma o gráfico? É a mesma, cadê, do candidato 1 aqui, tá vendo? Ó, é essa linha aqui. Só que ele monta esse gráfico dentro da célula. Se eu puxar aqui, ó, ele faz para os outros, tá vendo? Então eu tenho os mini gráficos aqui da evolução de cada candidato. Essa evolução eu posso fazer algumas marcações, por exemplo. Posso marcar o ponto alto, né? Fazer um pontinho no ponto mais alto
que cada candidato teve. O ponto baixo também, então o ponto mais baixo de cada candidato, né? Aí você tem ponto negativo, para ele marcar os pontos que estiverem abaixo de zero. Primeiro ponto, último ponto, marcador. Você tem algumas opções que você pode brincar aqui. E você tem também os estilos, né, que você pode escolher e ele vai formatar de acordo com esse estilo aqui para você, tá? Muito bacana esses mini gráficos, simples de fazer, simples de montar e te dá a visão do gráfico ali, né, direto na planilha mesmo. Super bacana eles aqui. Estou tentando achar. Ficou legal. Certo? Então você pode trabalhar dessa forma também com os mini gráficos. Vamos a um próximo exemplo agora. Vamos entrar aqui nessa planilhazinha de controlezinho de comissão. Então veja que eu tenho aqui, olha só. O Joãozinho, ele vendeu R$300. O Joãozinho ele tem direito a 30% de comissão. Então a minha fórmula seria essa, igual, vou pegar aqui os R$300 que é o que ele vendeu e vou multiplicar pelos 30%. Quando eu teclar Enter, ele vai calcular quanto é 30% de R$300. Então, bom, acho que muita gente deve saber, mas para quem não sabe, sempre que você quiser achar quanto que é tantos por cento de um valor, você pega esse valor e multiplica por tantos por cento. Então, eu quero saber quanto que é 30% de R$300. Eu pego R$300 vezes 30%. Quando eu puxar essa fórmula aqui, vai dar um erro, porque essa célula B3, ela não pode, na fórmula, né? Ela não pode colocar B4, B5, B6, né? Então eu vou entrar aqui e vou travar essa célula. Essa questão de nomear a célula, travar a célula, é algo que eu vou entrar em mais detalhes em outra videoaula, tá? Então vou puxar aqui a alça de preenchimento, ele calculou para todos. Vou somar aqui o total de vendas e vou somar aqui o total de comissão que deverá ser pago. Acabei detonando a borda aqui, né? Vamos arrumar a borda aqui para ficar bonitinho. Aqui, ok. Agora eu quero fazer um gráfico entre os vendedores e o total de venda. Daí entra aquela questão da proporção, né? Você veja que a loja vendeu R$4.670. Cada vendedor vendeu uma quantidade. Então, no todo, né, quanto representa as vendas do Joãozinho, quanto representa as vendas do Ditinho, da Aninha e assim por diante. Então, eu vou pegar o todo aqui, vamos entrar no inserir, vou pegar a opção de pizza, que eu acho que é o mais indicado. Dessa vez eu vou fazer um 3D aqui para ficar mais bacana. Vamos colocar ele do lado aqui. Aí você pode mexer nisso agora, né? Vamos escolher aqui. Vou para não perder o costume de pegar o mesmo exemplo ali. Aqui dentro dos layouts, eu quero fazer o seguinte. Eu quero a minha legenda abaixo. Só que essa legenda abaixo, eu vou esticar ela aqui e vou diminuir também o tamanho dela. Olha só, então coube tudo numa linha só. E com isso eu acabo ganhando espaço aqui no meu gráfico, né? Outra coisa que eu acho que é interessante aqui no layout é a gente colocar os rótulos de dados, né? Então no rótulo de dados eu vou colocar a porcentagem dele aqui, ó. Vamos colocar, deixa eu ver, acho que na parte externa fica melhor. Nossa, ficou tudo muito grande. Eu posso vir aqui e diminuir isso, né? Deixar um pouquinho menor aqui, ó. Poxa, não, tá certo, é isso mesmo. É isso aqui mesmo. Quer ver? Acho que dá para fazer algo também interessante aqui com o rótulo de dados. Aqui no layout, em rótulo de dados, eu tenho mais opções de rótulo de dados. Deixa eu ver aqui, ó. Tem como inserir a porcentagem. Eu quero na parte externa. Então, olha só que legal. Os R$1.100 ele representa 24% do total vendido. Os R$880 representa 19% do total vendido. E assim por diante. Então você pode colocar também essa informação. Aqui ele está separado por ponto e vírgula, né? Mas caso você queira, você pode, ao invés de separar por ponto e vírgula, você pode separar por uma nova linha. Né? Eu quero na parte externa. Ficou legal. Certo? Então, na verdade, você pode ir, né, formatando com todos aqueles recursos que nós vimos. Então, essa planilha também a gente já finalizou. Um mini gráfico aqui, não sei se é possível. Não, acho que o mini gráfico aqui não cabe bem, ele não representaria muito bem essas informações. Aqui acho que não ficaria legal. Vamos pular para o próximo exemplo.
que é esse exemplo de controle de horas-aulas. Nesse controle de horas-aulas, puxa, estava me esquecendo, perdão. Deixa eu voltar novamente aqui. Relembrando algumas coisas, né? Eu posso classificar, na verdade, esses dados todos pelo nome do vendedor, né? Só para a gente relembrar um pouco do que a gente viu nas primeiras aulas. Então, eu venho aqui, ó, personalizar a classificação. Claro, quero classificar pelo vendedor. Ele vai colocar em ordem alfabética aqui para mim. Ou não, eu quero, na verdade, classificar de quem mais vendeu para quem menos vendeu. Então, eu posso vir aqui, personalizar a classificação e mudar aqui, colocar o total de vendas, não do menor para o maior, e sim do maior para o menor. Então, ou seja, aquele que mais vendeu vem primeiro e aquele que menos vendeu vem por último. Posso também colocar um filtro, por exemplo. Venho aqui, faço um filtro só aqui no total de vendas e coloco aqui um filtro e digo para ele, olha, eu quero só os vendedores que venderam de R$500 para cima. Então, é maior ou igual a R$500. Eu vou pagar uma bonificação para esses vendedores que atingiram essa meta. Na hora que eu der um OK, olha só, ele vai filtrar, vai ocultar aqueles que venderam menos do que 500 e no gráfico também ele vai mostrar só as pessoas que venderam acima de R$500 para cima. Né? Então eu estava esquecendo dessa mini revisão aqui. Lembrando que esses assuntos aí de classificação, de filtros, né, que eu estou fazendo aqui, isso a gente viu na primeira e na segunda videoaula, ok? Seguindo, tocando o barco aqui, vamos fazer essa última planilhazinha aqui, mais 10 minutinhos a gente consegue matar a aula de hoje. Então aqui eu tenho o seguinte, uma lista de alunos, tá? Uma quantidade de horas de aula que cada aluno fez e o valor que deve ser pago. O valor está muito barato essa aula, né? Beleza, R$19,75 a hora aula. Lembrando que o nosso curso de Excel é gratuito. Né? Mas aqui na nossa planilha fictícia, cada aluno paga R$19,75 a hora aula. Então eu quero saber o valor total a ser pago. No caso da Adriana, ela cursou 30 horas aulas. Então eu vou fazer igual 30 vezes R$19,75, apontando para as células, né, ao invés de colocar os valores, obviamente. Então ele vai me dar lá R$592,50. Não posso puxar direto aqui, porque senão esse B3 aqui vai passar a ser B4, B5, B6 dentro da fórmula. Isso vai gerar um erro, porque na verdade o B3 é o valor para a aula, tem que ser sempre B3. O B6, que representa a hora, quando eu puxar, ele tem que passar para B7, B8, B9, né? Porque vai ser o 5, 27, o 7, vai mudar a carga horária. Mas o valor vai ser sempre o mesmo. Então eu venho aqui na célula que representa o valor, travo ela, tá? Lembrando mais uma vez que a questão de travar células e nomear células, a gente vai ver uma videoaula específica disso, ok? Então, se você ainda não conhece isso, relaxa que em breve trataremos o assunto. E aqui na frente, a gente vai fazer o parcelamento. Então, todo mundo tem direito a parcelar em 5 parcelas. Então, a Adriana aqui, ela pode parcelar até em 5 parcelas. Então, eu vou colocar assim, igual. Aí eu venho aqui, pego esse valor, vou dividir, vamos jogar aqui uma barra, nós vamos dividir por 5. Né? Eu vou dividir pelo que está nessa célula, que é que eu der Enter, né? Ele vai pegar isso e dividir por isso. Mas se eu mudar aqui a condição de pagamento, não, só divido no máximo 3 agora. Ele já recalcula aqui para mim. Então, né, óbvio, vou sempre usar, é óbvio que eu vou sempre usar a célula e não o valor. Né? Beleza. Aí, bom, vamos por partes, na verdade. Deixa eu voltar aqui para 5. E agora eu preciso puxar ele aqui. Sempre eu vou dividir sempre pelo D3, né? Essa célula aqui é fixa, ela não vai mudar. Eu vou vir aqui, vou travar ela também, tá? E vamos, mais uma vez, né? Se você não conhece isso, relaxa, porque a gente vai tratar desse assunto um pouco mais à frente. Nossa, tá cheio de bordas aqui. Não me deixa... agora sim. Então, eu vou puxar ela aqui para baixo. Olha só. Então, eu puxei ela aqui, ele copiou as formas, calculou. Então, a Adriana, que fez 30 horas aulas, deu R$ 592,50, ela vai pagar em 5 parcelas de R$ 118,50. A Elaine fez apenas 5 horas aulas. Ô, Elaine, fez poucas horas, né? Vai pagar R$ 98,75 e vai dar 5 parcelas de R$ 19,75. Bom,
que eu quero exemplificar aqui, na verdade? Primeira coisa é que, no caso das 5 parcelas, perceba que se eu mudar para 3, ele muda aqui, tá vendo? Ó? Ele mudou os valores. Só que a legenda continua a mesma, 5 parcelas D. Agora, na verdade, são 3 parcelas D. Então, o que eu quero é que, quando eu mudar isso aqui para 2 parcelas, ele apareça 2 parcelas D. Quando eu mudar isso aqui para 4, ele apareça, além de refazer os cálculos, ele apareça 4 parcelas D. Então, o que eu vou fazer? Aqui onde está escrito a legenda da quantidade de parcelas, eu vou colocar uma fórmula. Essa fórmula eu vou apontar para esta célula, ou seja, ele vai escrever o que tiver aqui dentro e concatenar. Quem não sabe o que é concatenar é juntar duas coisas. Então, eu quero juntar o que está nessa célula D3, que nesse caso é o 4, com a frase parcelas D. Tá? Quando eu aponto para uma célula, eu coloco mesmo D3, né, sem aspas. Né? Mas quando eu quero escrever algo, tem que estar entre aspas. Porque se você tirar a aspa daqui, né, ele vai entender que essa parcelas D é alguma célula da sua planilha. Não existe nenhuma célula chamada parcelas D. Até poderia, parece estranho, mas poderia. Poderia criar uma célula, poderia nomear uma célula com o nome de parcelas D. Mas não é o caso, não fiz isso. Então, aí ele acabaria dando um erro. Então, nesse caso, eu estou juntando o D3, não coloquei aspas, porque é realmente uma célula. E o parcelas D, como se trata de uma legenda, né, de um texto, para que ele escreva dessa forma, tem que estar entre aspas. Eu não estou apontando para célula nenhuma. E o E-comercial aqui ele serve para juntar as duas coisas. Quando eu teclar Enter, olha lá, onde era o D3, ele substituiu pelo valor dela. Então, ele pegou esse 4 e colocou aqui para mim. E uniu, né, concatenou, usou lá o símbolo o E-comercial para juntar com a frasezinha parcelas D. Agora o legal é isso, que se eu mudar aqui para 5, ele vai escrever 5 aqui. Se eu mudar 7, ele vai colocar 7 aqui. Ok? Outra coisa, vamos relembrar um pouquinho a questão da validação de dados, que é algo que a gente viu também na aula anterior. Se eu vier aqui e falar assim, olha, nesse total de horas aqui da Adriana, ao invés de 30, eu colocar 30,5. Daria certo isso? Daria. A pessoa pode fazer 30 horas e meia, mas vamos supor que por uma regra de negócios, a nossa escola ela não dá hora quebrada. É sempre hora cheia. Ou ela faz 30 ou ela faz 31. Né? Ou se cobra pelo menos hora cheia. Então isso aqui fosse algo que não fosse aceito, por exemplo. Então, isso aqui estaria errado. Ninguém pode também fazer menos 5 horas. Né? A pessoa tem sempre que fazer uma quantidade de horas. Tá? 0 pode, né? Posso ter um aluno que não fez aula nenhuma durante um mês. Né? E ninguém pode ter feito a quantidade A de horas, que ele vai me retornar um erro. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente pode pegar aqui esses valores, a gente vai até dados, validação de dados, e aí eu digo o seguinte, olha, nestas células eu só aceito números inteiros, porque é uma regra de negócio. Ou seja, a minha escola ela só cobra a hora inteira, ela não cobra a hora quebrada. Tem que ser maior ou igual a 0, né, para que ele não coloque nenhum número negativo. Então, colocando como número e inteiro, eu evito que a pessoa digite letras e eu evito que a pessoa, além dela digitar letras, ela pode, de repente, digitar um número quebrado, né, com vírgula. E aí eu vou estar impedindo isso. Dados maior ou igual a 0, ou seja, aí eu evito que a pessoa coloque um número negativo, mesmo que inteiro, mas negativo também ele não deve aceitar. Mensagem de entrada eu não vou colocar, né? Quem quiser lembrar o que é mensagem de entrada, dá uma olhadinha na aula 3 aí do nosso curso, estou explicando bem explicadinho isso. As opções aqui dentro, está tudo bem explicado. Aqui em alerta de erro, eu vou colocar uma atenção, né? E vou colocar aqui, ó, inserir número inteiro maior ou igual a 10, a 0. Ok? Vamos dar um ok aqui. Então, se a pessoa vier aqui e onde está 30, ela colocar 30,5, ele vai dar essa mensagem de erro. Tá vendo? Agora, se a pessoa vier aqui, foi a mensagem de erro que eu coloquei lá, né? Porque não pode aceitar número quebrado. Se ela colocar um número negativo, ele também não vai aceitar, tá vendo? Porque tem que ser maior ou igual a 0.
né? Se a pessoa digitar uma letra, ele também não vai aceitar, porque tem que ser um número, né? Tá? Então aí a pessoa consegue, 35 ele aceita, mas está dentro dos nossos critérios. Mesma coisa acontece para valor, né? Mesma situação, se eu digitar uma letra aqui, pronto, ferrou todas as fórmulas, né? Então eu vou vir aqui, olha, dados, né? Aí eu tenho aqui validação de dados. Dentro da validação de dados eu vou colocar, aqui não é número inteiro, pode ser número decimal, porque R$19,75, né? Tem os valores com centavos aí. Aí aqui eu vou colocar que ele tem que ser maior, aí tem que ser maior do que zero, né? Eu não posso cobrar R$0 dos alunos, né? A não ser que seja meu curso, né? Eu vou colocar aqui, maior ou igual a, a não ser que seja meu curso de Excel, que é gratuito. Aí dou um clique no OK. Então se a pessoa colocar um número negativo, ele não vai aceitar. Se a pessoa digitar qualquer letra aqui, ele também não vai aceitar. Agora, se a pessoa colocar 0, ele aceita. Beleza, dá de graça para todo mundo. Se eu colocar um valor aqui acima de 0, ele vai aceitar. E se eu colocar um valor quebrado também, ele vai aceitar numa boa. Ok? Número de parcelas, mesma coisa. Tem que ser número inteiro. Perdão, esqueci que eu vou cancelar. Vamos voltar aqui, porque quando eu estou colocando uma informação indevida, ele vem aquela mensagem padrão, que é aquela mensagem que a gente não gosta muito, né? Fica meio estranho. Então, na mensagem de erro, no alerta de erro, vamos colocar aqui, atenção. A gente está tratando dessa célula aqui, que é o valor de hora, né? Insira um valor maior ou igual a 0. Ok? Então, se eu digitar alguma besteirinha aqui, ele vai dar essa mensagem aqui para a pessoa saber o que ela tem que colocar exatamente ali. Aqui é a mesma coisa, número de parcelas, validação de dados. A gente vem aqui, configura isso então para ficar como aqui número de parcelas, né? Aqui tem que ser número inteiro, eu não posso fazer em 5 parcelas e meia, né? Ou é 5 parcelas ou 6 parcelas. Tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, tem que ser uma parcela, se à vista, ou 2 parcelas, ou 3 parcelas, não pode ser um número negativo, né? E no alerta de erro a gente vai colocar aqui, atenção, insira um valor, insira um número, né? Um número inteiro maior ou igual a 1. Né? Então tem que ser um número inteiro. Se eu quiser parcelar isso em 5 parcelas e meia, ele não vai aceitar. Em 5 ele aceita, em 6 ele aceita, mas 5 parcelas e meia não. Estamos quase finalizando. Vamos fazer um gráfico aqui entre os alunos e o total de horas, né? Então a gente vai vir aqui, inserir. Como eu estou fazendo uma comparação, eu acho que talvez aqui o de coluna seja o ideal. Vamos colocá-lo aqui ao lado, né? Deixa eu ver, vamos diminuir ele um pouquinho para ele caber aqui na tela bonitinho. Aí aqui o estilo, vou seguir o mesmo padrão. A legenda já está aqui em cima, então eu posso tirar essa legenda daqui, né? Total de horas é o título do gráfico. O que mais? Posso colocar o rótulo de dados, que eu acho importante. Esse rótulo de dados eu vou colocar na parte externa, para ele ficar no topo de cada um. E como meu gráfico está bem apertadinho, vamos diminuir bem o tamanho dele aqui. Vou diminuir também os nomes. Tá? E está pronto o nosso gráfico. Né? Posso querer classificar isso. Vamos classificar daqueles alunos que fizeram mais para aqueles alunos que fizeram menos horas. Então a gente vem aqui, personalizar a classificação pelo total de horas. E aí nós vamos colocar daquele que fez mais para aquele que fez menos. Mas aí pode acontecer, não sei se... por exemplo, aqui, eu tenho 2 pessoas, o André e o William, que fizeram a mesma quantidade. Então, se acontecer de ter a mesma quantidade, eu vou adicionar um outro nível e aí eu vou classificar pelo nome do aluno. Então, o André tem que ir antes do William. Vou dar um OK. Olha lá. Os 2 que fizeram iguais, 20, o André acabou vindo antes. Por quê? Porque a segunda classificação é pelo aluno. A primeira é pelo total de horas. O primeiro nível é o total de horas. Mas aí quando coincidir, né, formar esses grupos, 15 e 15. Então, veio a Cássia antes da Valéria. Porque primeiro ele classifica por aqui. Quando coincidir, ele vai olhar aqui o nome do aluno
para definir dos dois quem vem antes e quem vem depois. Podemos colocar também um filtro. Vou fazer um filtro aqui só do total de horas. E quero saber os alunos que fizeram abaixo de 15 horas aulas. Então vem aqui, ó, filtro de número, né? É menor do que 15 horas aulas. Então quero ligar para esses alunos que estão fazendo poucas aulas, saber o que está acontecendo, posso filtrar e ele vai mostrar para mim só esses caras aqui. Dá uma achatada no meu gráfico, né? Mas é só puxar ele aqui porque ele filtrou também dentro do gráfico. Ok? Bom, pessoal, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada, acredito que não. Tratamos assim as principais funcionalidades dos gráficos. Próxima aula a gente vem com um assunto novo, não me lembro qual é, também na verdade estou sem internet aqui, então não dá nem para abrir nosso cronograma. Mas a gente vai se comunicando também através dos nossos canais de comunicação, como vocês sabem, é o blog andremarete.wordpress.com e o nosso grupinho de estudos no Facebook também. Obrigado quem aguentou firme toda essa aula e bom estudo para vocês, a gente vai se comunicando. Grande abraço, até a próxima videoaula, até a gente se comunicar pela internet. Tchau!